Olá, boa tarde. Nós somos estudantes de medicina da Univangélica Anápolis e estamos aqui para falar com vocês um pouco sobre o calendário nacional de imunização, a perspectiva do paciente e o impacto na saúde coletiva. Esse é um estudo transversal descritivo de abordagem quantitativa que será realizado na Clínica de Nefrologia Mille de Goiânia, Goiás, sob a orientação da Raíssa Ganam Macedo. Em relação ao contexto histórico, Louis Pasteur, no século XIX, foi pioneiro na descoberta da possibilidade de se produzir vacinas com micro-organismos, bactérias e vírus. Posteriormente, estudos comprovaram que a administração de imunobiológicos conferia sim imunidade ao indivíduo. Assim, nasceu a medicina preventiva. Em relação a doenças, a pergunta deixou de ser como tratar e passou a ser como evitar. A imunização representou um salto enorme na história da medicina, pois, graças à nossa capacidade, à nossa memória imunológica, somos capazes de responder em uma segunda infecção de maneira muito mais efetiva e muito mais rápida, condicionando proteção para milhares de pessoas. A Organização Mundial da Saúde recomenda que 19 vacinas sejam feitas dentro do calendário nacional de imunização, e todas elas são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. Se as vacinas já se mostraram eficazes e todas são disponibilizadas pelo SUS, por que ainda há pessoas que hesitam em se vacinar? Estudos demonstram que a falta de informação da população a respeito da importância e da efetividade das vacinas ainda é muito frequente. Isso é demonstrado pela quantidade de pessoas que ainda acreditam que as vacinas não são seguras e que causam diversos efeitos colaterais. Tudo isso causa um enorme impacto na saúde coletiva. Os investimentos governamentais para o Programa Nacional de Imunização são cada vez maiores, a fim de manter altos níveis de cobertura vacinal para a população. Contudo, é válido questionar: seria a obrigatoriedade da vacinação uma violação da autonomia dos sujeitos ou estaria o Estado apenas tentando manter o controle sanitário a fim de evitar riscos epidêmicos? A hipótese do nosso trabalho é que o preenchimento do Cartão Nacional de Imunização não é feito como indicado pela Sociedade Brasileira de Imunização. As vacinas são um investimento com impacto comprovadamente positivo, pois, além de reduzir a mortalidade, também aumentam tanto a expectativa quanto a qualidade de vida. Além disso, a vacinação abrange o indivíduo em todas as fases da sua vida, desde lactente até idosos, e deve se manter sempre atualizado. Contudo, a hesitação vacinal ainda é fator mandatório para o retorno de epidemias de doenças imunopreveníveis. Frente a isso, é fato que a conscientização é o único caminho possível. Dúvidas e incertezas a respeito da importância e da segurança da vacinação ainda existem, o que abre espaço para pesquisas como essa, que buscam identificar os principais pontos de fraqueza no programa de imunização e informar a comunidade científica, além de buscar a conscientização do grupo amostral. Começou em 1789 com Edward Jenner, que percebeu que profissionais que trabalhavam na ordenha de vaca, na maioria das vezes, não desenvolviam varíola, que era uma doença que assolava o mundo naquela época e, na maioria dos casos, levava à morte do indivíduo infectado. Essa doença consistia principalmente no aparecimento de bolhas na pele com secreções purulentas internas. A ideia de Jenner foi retirar essa secreção purulenta da pele de uma pessoa infectada com varíola e, por meio de incisões no braço de um garoto, aplicar esse conteúdo purulento visando sua imunização. Daí surgiu as primeiras ideias da medicina preventiva. 100 anos depois, Louis Pasteur comprovou e iniciou a ideia de vacinas a partir de micro-organismos, vírus e bactérias. A partir daí, surgiu-se a primeira comprovação de que conteúdos imunobiológicos geravam sim a imunização ativa e passiva do ser humano. A partir daí,
houve o surgimento de movimentos anti-vacina em resposta a algumas determinações governamentais. Os principais foram na Inglaterra, em 1840, no qual uma revolta aconteceu em resposta à determinação de uma vacinação obrigatória de crianças e pobres, e em 1904, no Rio de Janeiro, no qual a revolta da vacina se instaurou em resposta à determinação de vacinação compulsória contra a varíola. Esses e muitos outros movimentos sem embasamento teórico que acontecem ainda hoje na sociedade reforçam a necessidade de melhor informação dessa população. Há quem diga que a vacinação serve como uma estratégia governamental para controle de uma massa de manobra. Há quem diga que geram efeitos como o autismo, coisa essa que não tem comprovação científica. Há quem diga que concepções religiosas passem por cima de comprovações teóricas e epidemiológicas acerca da vacina. E essas e tantas outras ideias é que trazem esse problema que estamos vivendo atualmente, que é o reaparecimento de epidemias que já estavam controladas pela vacina, que são sim imunopreveníveis. A adquirida, ela consiste basicamente em uma resposta seletiva que é dada a um antígeno específico. No caso da vacinação, trata-se de uma imunização adquirida de forma artificial e ativa. Isso porque patógenos ou mortos ou inativos desencadeiam uma resposta imune no corpo que mimetiza uma resposta natural. Isso faz com que, caso haja em um segundo momento uma real infecção natural, o corpo já tenha memória para aquilo e responda de maneira bem mais efetiva e em maiores proporções. No caso da vacina, ela é composta por dois componentes. O primeiro é o antígeno, que é o responsável pela resposta imune, e o segundo são adjuvantes ou conservantes e estabilizantes. Existem vários tipos de vacina, mas dois são os principais, que consistem em vacina viva atenuada, que consiste na modificação de micro-organismos patogênicos, e vacinas inativas, que consistem na morte de culturas de vírus e bactérias cultivadas em laboratório. Agora nós vamos falar um pouco sobre a importância da imunização. Primeiramente, é importante dizer que as vacinas elas representam um investimento em saúde com um comprovado impacto positivo, já que elas são responsáveis por evitar a morte de milhares de pessoas por ano. Elas também são responsáveis por aumento da expectativa de vida da população e pelo controle de doenças infecto-contagiosas. Entretanto, mesmo apresentando esses benefícios, o processo de vacinação ainda não apresenta uma aceitação universal. Existe um crescimento na hesitação vacinal que está intimamente relacionado com o modelo dos 3 Cs, que foi proposto pela Organização Mundial da Saúde no ano de 2011, e esse modelo consiste em um primeiro C, que representa a confiança, e a confiança ela está refletida na segurança e na eficácia das vacinas, que ainda é questionado por parte da população. O segundo C é a complacência, que está relacionada com a baixa percepção do risco de contágio a doenças, o que pode fazer com que muitos pensem que a vacinação seja um processo desnecessário. E o terceiro e último C está relacionado à conveniência, que está relacionado à dificuldade no acesso à informação e até mesmo à dificuldade de compreensão da mesma. Dessa forma, esse modelo levantou fatores que são capazes de interferir de forma direta na saúde coletiva. Agora nós vamos falar um pouco sobre o calendário vacinal, que abrange de lactentes a idosos, sendo de extrema importância a administração da vacina certa, na dose certa e na idade certa, mantendo sempre esse calendário atualizado. Afinal, a população ela precisa de determinadas vacinas em diferentes estágios da vida. Além disso, não devemos esquecer de grupos especiais, como as gestantes, que precisam de vacinas específicas, como uma dose de DTPA, nessa fase tão delicada da vida, e também os viajantes e grupos indígenas que precisam tomar vacinas específicas para as doenças prevalentes no local. Então, por que é tão importante o cumprimento do calendário vacinal? Existem 4 pontos que merecem destaque. O primeiro está relacionado com a remoção de barreiras à medicina preventiva, já que as vacinas são responsáveis pelo controle das doenças infecto-contagiosas em geral. O segundo ponto está relacionado com a eliminação da disparidade étnico-racial, já que as vacinas elas são aplicadas em diferentes grupos, em diferentes populações, e está apenas preocupado em combater as doenças que aparecem localmente, desconsiderando fatores como etnia e aspectos raciais.
O terceiro fator está relacionado com a inclusão de grupos-alvos, que seriam gestantes e idosos que apresentam uma situação muito delicada. E o quarto e último fator que merece destaque seria a melhor qualidade de vida da população, já que o processo de vacinação é responsável pelo aumento na expectativa de vida da população. Agora nós vamos falar um pouco sobre as vacinas específicas durante diferentes estágios da vida, começando com o calendário vacinal infantil, que começa ao nascer com a dose única de BCG e dose única de hepatite B. No segundo mês, temos a primeira dose da pentavalente, a primeira dose da AVIP, a primeira dose da pneumocócica 10 e a primeira dose da oral contra o rotavírus. Com 3 meses, temos a primeira dose da meningocócica C. Com 4 meses, nós temos a segunda dose da pentavalente, a segunda dose da AVIP, a segunda dose da pneumocócica 10 e a segunda dose da oral contra o rotavírus humano. Com 5 meses, temos a segunda dose da meningocócica C. No sexto mês, nós temos a terceira dose da pentavalente e a terceira dose da AVIP. Com 9 meses, nós temos a primeira dose da febre amarela. Com 12 meses, a primeira dose da tríplice viral, o reforço da meningocócica C e o reforço da pneumocócica 10. Com 15 meses, nós temos o primeiro reforço da tríplice bacteriana, o primeiro reforço da VOP, a dose única da hepatite A e a dose única da tetraviral. Além disso, com 4 anos, nós vamos ter o segundo reforço da tríplice bacteriana, o segundo reforço da VOP, a segunda dose da varicela e o reforço da febre amarela. Assim, completamos o calendário vacinal infantil. Agora nós vamos falar um pouco sobre o calendário de vacinação do adolescente, que inclui dos 11 aos 19 anos 3 doses da hepatite B, 3 doses ou reforço da dupla adulto, a depender da situação da vacina, 2 doses da tríplice viral, a depender da situação vacinal, e uma dose única da febre amarela. Dos 11 aos 14 anos, os meninos precisam se vacinar com 2 doses contra HPV, e dos 11 aos 14 anos, os meninos e as meninas precisam de reforço ou dose única da vacina meningocócica C conjugada. E por último, vamos falar do calendário de vacinação do adulto, que dos 20 aos 59 anos precisam de 3 doses da hepatite B, precisam de 3 doses ou reforço da dupla do adulto e uma dose única de febre amarela. E dos 20 aos 49 anos, a tríplice viral também deve ser administrada, sendo 2 doses até 29 anos, 11 meses e 29 dias, e uma dose a partir dos 30 anos de idade. Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a orientação dos pacientes. Então, apesar do fato de que a prevenção de certas doenças pode ser realizada de forma muito eficaz pela utilização das vacinas, a escassez da orientação da população ainda assim é um grande problema, é muito significativo. E juntamente a isso, a disseminação de informações não científicas em todo o mundo ainda tem influência na reemergência de doenças infecciosas, e isso coloca em risco os planos para a erradicação dessas doenças. Por isso é tão importante a orientação correta dos pacientes sobre os riscos e benefícios e sobre como isso gera um impacto predominantemente positivo para a população. No caso, os benefícios superam os riscos. Agora, entre a população idosa, a não adesão à vacinação também é um grande obstáculo. Isso porque eles têm várias questões culturais que contribuem muito para a falta de imunização desse grupo. Eles possuem recordações de quando se utilizavam força bruta para obrigar a vacinação e alguns ainda cultivam a ideia que associa a vacinação à morte. Contudo, esse grupo tem que receber uma atenção muito especial, visto que a imunossenescência é responsável pelo aumento da susceptibilidade dos idosos à infecção. O objetivo geral do nosso trabalho é avaliar a perspectiva do paciente frente ao calendário nacional de vacinação e avaliar a atualização do seu calendário e a usabilidade e aplicabilidade desse recurso tão importante para a saúde coletiva. Os objetivos específicos do nosso trabalho são obter dados referente ao cumprimento do calendário vacinal dos pacientes da clínica de hemodiálise em Aparecida de Goiânia. Além disso, queremos identificar as possíveis doenças caso não haja vacinação. Ademais, queremos saber a aplicabilidade e o conhecimento acerca do programa de imunização. Detectar também medidas para melhorar a acessibilidade à imunização. E, por fim, queremos fazer traços práticos dos impactos da vacinação efetiva na população.
a metodologia do nosso trabalho. O tipo de estudo é um estudo transversal descritivo com abordagem quantitativa. O local é a Clínica de Nefrologia Mille, em Aparecida de Goiânia, Goiás. A nossa população são pacientes renais crônicos, que serão pacientes da clínica dos meses de março a agosto de 2021. A amostragem e o tamanho da amostra. O cálculo amostral foi feito com uma quantidade média de pacientes que vão semanalmente à clínica fazer hemodiálise. Espera-se a aplicabilidade do questionário a todos os pacientes durante o período de coleta. E o nosso grupo amostral são de 103 pacientes, com idade entre 18 a 59 anos. Coleta de dados. A coleta de dados será feita por meio de um questionário impresso de autoria do grupo. No dia da coleta, os pacientes serão convidados e instruídos a participar do questionário. Nós disponibilizaremos todos os recursos necessários para que o questionário seja respondido. O tempo para que o questionário seja respondido é em média de 10 minutos. Aspectos éticos. O projeto será descrito e submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. Além disso, os pacientes deverão assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE. Porém, caso tenham pacientes de grupos vulneráveis, eles poderão levar esse TCLE para casa e ser lido e respondido com calma através do auxílio de um responsável. Critérios de inclusão. Serem pacientes da Clínica de Nefrologia Mille. Além disso, possuir cartão vacinal e, por fim, ter a idade de 18 a 59 anos. Critérios de exclusão. Não possuírem cartão de vacina, não terem condições de responder o questionário, não terem respondido o TCLE adequadamente e, por fim, terem ido a óbito durante o período de coleta. Riscos e como minimizá-los. Riscos de constrangimento por necessidade de deslocamento físico, por analfabetismo ou por não possuir cartão de vacina. Como iremos minimizá-los? Permitiremos a entrada de um acompanhante na sala. E, além disso, o nosso grupo estará lá pronto para dar ajuda verbal e prática para ser respondido o questionário. Os benefícios. Benefícios diretos. Informar melhor a população sobre a importância da vacinação adequada. Além disso, benefícios indiretos. Pontuar falhas nos esquemas de imunização e criação de propostas para corrigi-las. E para a ciência? Para a ciência, há poucos temas sobre imunização. Logo, a nossa pesquisa irá fazer produção de conhecimento científico que poderá ser usado em aplicação prática. Método. Os dados serão coletados por meio de questionários. Após a coleta dos questionários, eles serão transferidos para o Microsoft Excel Office. E, por fim, as planilhas serão tabuladas e descritas em tabelas e gráficos. Análise de dados. Os dados serão analisados pelo software Statistical Package for the Social Sciences, versão 16.0. Para análise estatística descritiva, vai ser utilizado o teste Q-quadrado. E, por fim, será utilizado o nível de significância de 5%. Resultados esperados. De acordo com as literaturas pesquisadas, espera-se encontrar pacientes que não possuem orientação adequada quanto aos reais benefícios e à importância da vacinação. Consequentemente, esperamos encontrar pacientes que não têm o calendário vacinal completo, de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Imunização. O intuito do nosso trabalho, portanto, é identificar o porquê de tal desinformação da população e também identificar as doenças causadas por essa não vacinação.
Nosso primeiro apêndice mostra o questionário que será aplicado aos pacientes da clínica de nefrologia Miles sobre imunização e perfil socioeconômico. No nosso segundo apêndice, nós colocamos a cartilha que será impressa e entregue a cada paciente da clínica que for entrevistado por nós sobre a importância da vacinação. Os apêndices de número 3 a 5 são os documentos que regulamentam a realização do nosso estudo.